sobre a tricotomia humana. Tricotomia humana. A palavra tricotomia vem da palavra três, ou seja, o ser humano é tripartido. Existe um mistério na própria constituição do ser humano que ele é três em um. Ele é três como? O ser humano tem, vamos ver aqui, o seu espírito, a alma e o corpo. Esses três elementos, espírito, a alma e o corpo, é que constitui o que nós chamamos de tricotomia. Ou seja, existem três elementos. Um elemento que é o elemento físico, que é o corpo. Outro elemento que é o elemento... outros elementos são os elementos espirituais, são intangíveis, são invisíveis aos olhos humanos, que é a alma e o espírito. Se você pegar na Bíblia, você vai ler que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Depois diz: macho e fêmea os criou. Quando Deus criou o espírito humano. O espírito humano. E depois vai dizer como Deus fez o homem. Deus fez o homem do pó da terra. Uma coisa é criar, outra coisa é fazer. Quando a Bíblia diz que Deus criou, Deus tirou do nada. Por exemplo, a luz. Haja luz. Deus criou. Os peixes. Deus fez. Porque Deus criou o mar e depois disse que é para as águas produzirem vida marinha. Então, como ele criou o espírito, depois fez o boneco de lodo, ou seja, a partir da terra. Então, a palavra criar é quando Deus, na sua criação, fez algo a partir do nada, e quando diz que Deus fez, ele baseou-se em algo que ele criou para então criar outra criatura, passa o termo. Então, Deus, quando criou o boneco de lodo, soprou na narina desse boneco. O sopro na narina foi a introdução desse elemento espiritual, que é o espírito do homem. E diz a Bíblia, quando Deus soprou sobre o corpo que estava sem vida, o homem então passou a ser uma alma vivente. Ou seja, nós temos aqui o homem nessas três dimensões. Eu que estou aqui a falar com vocês, eu não sou esse corpo, mas eu estou dentro deste corpo, porque o verdadeiro eu, de onde vem do grego a palavra ego, eu, é a alma que o homem passou a ser. É na alma onde nós encontramos o quê? Emoções. É na alma onde se encontra a vontade. A palavra alma, né? No grego, que é psique, de onde vem a palavra psicologia. A psicologia trata de estudar, de fazer um estudo da alma do homem. Ou seja, ela estuda o quê? Porque o comportamento humano
parte da alma, parte dos seus pensamentos. Então a psicologia vai estudar o quê? Vai estudar as emoções, vai estudar... Eu já falei aqui uma vez que o cérebro do homem está dividido, nosso cérebro está dividido. Razão, emoção. O lado racional, essa capacidade de pensar, está na alma do homem. Então, é na alma onde nós encontramos a sede das emoções do homem. A capacidade do homem de tomar decisões parte da sua alma. Decisões. Parte da sua alma. E no corpo, o que é que nós temos no corpo? No corpo nós temos os nossos, que nós chamamos 5 sentidos. Visão, tato, olfato, paladar, audição. E quando o homem pecou contra Deus, Deus falou o seguinte no homem: essa árvore que está aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, se comeres dessa árvore, você vai morrer. E vocês sabem a história que aconteceu com a serpente, que também um espírito, o diabo, um espírito que usou-se de uma serpente, num corpo físico, para poder falar com Adão, que era um ser físico. Adão, quando comeu, morreu, de imediato morreu, mas não morreu também. Morreu e não morreu. Morreu espiritualmente e não morreu fisicamente, foi morrendo. Porque diz, certamente morrerás. Quem sabe quando eles comeram, pensaram, poxa, comemos, mas não morremos. Não, você já morreu. Só falta morrer fisicamente. Então, o que é a morte espiritual? A morte espiritual é a ausência do Espírito de Deus, deste elemento aqui, que é o Espírito do homem. Espírito do homem. Aqui temos Espírito de Deus. Então, a ausência de Deus no espírito do homem é que nós chamamos de morte espiritual. Por isso, toda aquela pessoa, ser humano que vocês veem na rua, que está vivo, mas que não tem Deus na sua vida, está morto. Para Deus é morto. Morto espiritualmente falando. É claro que o ser humano, morto espiritualmente falando, continua com os elementos da sua alma. Ele tem a capacidade de ler livros, de entrar para a escola, de estudar para a academia e se tornar uma pessoa intelectual. Ele está a desenvolver aqui a sua alma, o seu cérebro. Mas em contrapartida, ele vai se deparar com um problema. O problema é o problema do pecado, porque a ausência de Deus, do espírito do homem, fez com que o espírito do homem tivesse morto. Logo, o pecado afetou as emoções do homem, a vontade do homem, a razão do homem. Por isso é que o homem sem Deus, ele inventa coisas incríveis que desagradam a Deus. É porque a alma do homem tem um vazio. Esse vazio é preenchido com o Espírito de Deus. Sem Deus, o homem está perdido nesse mundo. Tudo o que vai fazer é atrocidade. Então, quando o homem pecou, primeiro houve separação do Espírito de Deus do Espírito do homem. Nós chamamos isso de morte espiritual. O homem foi envelhecendo, depois foi morrendo. A morte que nós choramos aqui na terra é a morte física, que é a separação da alma e o espírito, que é considerado morto, do seu corpo físico. Quando se separa do corpo físico, aí nós falamos que é a morte física. Então, quando a pessoa acredita na palavra de Deus, tem fé na palavra de Deus, crê na palavra, crê em Deus, o próprio Deus, o que é que vai fazer? Ele vai dar um novo nascimento, que é um ato espiritual. Não é um processo, é um ato.
imediato, espontâneo. A partir do momento que a pessoa tem fé em Deus, fé que Ele enviou o seu Filho, o que é que Deus vai fazer? Deus vai ressuscitar, Deus vai voltar a entrar, Deus vai ocupar o seu lugar. Esse é o objetivo pelo qual Deus mandou Jesus vir à terra, o seu Filho. Porque Jesus disse que se o grão de mostarda cair sobre a terra e não morrer, fica ele só, mas se ele cair e morrer, então dá muitos frutos. Muitos frutos significa que o próprio Jesus, que é Espírito, assumiu um corpo humano e ele teve que morrer nesse corpo humano. E a salvação abrange esses três elementos do ser humano. Primeiro, a salvação o que é que vai trazer? Vai trazer um novo nascimento, que Jesus falou em João capítulo 3 a Nicodemos. Importa-te renascer. Renascer, então, é essa recriação da alma. Aí, a alma, quais são os elementos que tem na alma? Consciência. Quais são os elementos que tem na alma? Intuição. Qual é o outro elemento? Perdão, estou a falar do espírito. Que tem no espírito? Aqui está a falar de consciência, intuição, comunhão. Exemplo, como é que um cristão sabe que ele é filho de Deus? O cristão não somente sabe que é filho de Deus porque leu na Bíblia ou leu no livro, filho de Deus. Não. Como as pessoas pensam. O cristão sabe que é filho de Deus porque Deus coloca esta convicção em seu espírito. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quer dizer, o cristão pode ele não ter a capacidade de expressar com palavras ou explicar, mas ele recebe no seu espírito a convicção de que ele é filho de Deus. Ele recebe no seu espírito a convicção de que os seus pecados foram perdoados. O homem, quando não tem Deus na sua vida, ele tem um peso, que é o peso dos seus pecados, a sua consciência. Ele pode até viver, parece que está alegre, mas a sua consciência sabe dos erros, dos males que comete, dos pecados, a vida de podridão do pecado. Mas quando Deus entra no seu espírito, por mais que ele foi assassino, foi pecador, foi prostituta, foi traficante, foi bandido, ele recebe uma paz no espírito e uma voz na sua consciência que diz que tudo o que ele fez no passado ficou no passado, seus pecados foram perdoados. Isso acontece no espírito. Comunhão, através da oração. A pessoa agora começa a falar com Deus, se comunicar com Deus, começa a ter prazer nas coisas de Deus. Você está a entender? Começa a jejuar, começa a orar, começa a vigiar, começa a meditar na palavra de Deus. Começa até agora, e essa ação vai influenciar a sua alma. Enquanto a sua alma, por exemplo, estava preso no vício da pornografia, não conseguia deixar, estava preso no vício do tabaco, do álcool, mas porque o Espírito de Deus agora entrou no espírito do homem, a alma é influenciada. E aquilo que a alma por si só não tinha capacidade para fazer, porque o pecado afetou, como eu falei aqui, as emoções, afetou a vontade do homem. A vontade do homem ficou a ser escravizada. Não significa que o homem perdeu a sua própria vontade, como muitos dizem. Não, mas significa apenas que a vontade do homem ela ficou escravizada pelo pecado. Ou seja, ficou cativa. Então, a regeneração traz a libertação dessa vontade do homem. E aí, os seus pensamentos que eram nutridos com pensamentos errados, pensamentos de mal. Agora a Bíblia vai dizer, pensai nas coisas que são do alto. Não, o homem só pode pensar nas coisas que são do alto quando ela tem essa dimensão da regeneração. Deus o regenera, o transforma espiritualmente. Fora disso, é incapaz o homem pensar nas coisas que são do alto. Então nós temos aqui o espírito, intuição. Intuição é o quê? Intuição é aquele lado no espírito que recebe as revelações de Deus. Arrebatamento de sentidos, por exemplo. E temos aqui comunhão, consciência. Aqui temos aqui alma. E temos aqui o corpo. Nesse corpo, temos o cérebro. O cérebro é um elemento físico. Mas é na alma onde está a mente. Você não consegue pegar a mente. Você não consegue pegar pensamento. Então, a mente,
Usa-se do cérebro. O cérebro é o elemento mecânico, físico. O coração é um órgão físico que está aqui dentro, bate puf, 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 puf. Mas quando é assim, meu coração está cheio de ódio, ou meu coração está cheio de amor, ou meu coração está cheio... Isso estamos a falar de um elemento da alma, a sede das emoções. É aqui onde a pessoa fica triste, é aqui onde a pessoa fica alegre, é aqui onde a pessoa fica assustada, é aqui... Mas isso se reflete no corpo. Como é que eu vou saber que o fulano está triste? Porque o estado da alma se reflete no corpo. Por isso é que há um ditado que foi criado no latim que diz: mente sã em um corpo são. E a psicologia estuda isso. Significa que se a mente do homem estiver perturbada, logo o corpo dele, por que a pessoa que não está bem fisicamente vai no contentor de lixo, fica sujo, cheirando mal? Porque esse estado do corpo que você analisa nele é um reflexo de como vai a sua alma. Penso que até aqui estou deixando claro sobre isso. E a pessoa agora que é cristão, o cristão, a Bíblia vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que tem capacidade de dividir o espírito da alma. Ou seja, enquanto a faca só pode cortar elemento físico, a palavra de Deus é uma espada que é espiritual, que tem a capacidade de dividir o espírito da alma. E também a Bíblia vai dizer o seguinte, a inclinação, esse é o teu ser que está aqui. E a Bíblia vai dizer o seguinte, a inclinação da carne é morte, morte. Mas a inclinação com o espírito é vida. Agora que nós nos convertemos a Deus, nós temos uma decisão a tomar. Vamos nos inclinar para as coisas da nossa carne, que ainda foi afetado pelo pecado, ou vamos nos inclinar para as coisas de Deus? Somente o ser humano que tem Deus tem essa capacidade. O homem sem Deus, como eu falei aqui, está morto. O homem sem Deus, sua vontade e suas emoções estão cativas no pecado. Mas o homem com Deus, agora ele tem a capacidade, vê que o livre-arbítrio foi liberto. Tem agora a capacidade ou de se inclinar para as coisas da carne, ou de se inclinar para as coisas do espírito. Isso ainda acontece porque em Romanos 7 Paulo vai falar isso, vai fazer uma alusão ao homem que trava essa luta. Ele vai dizer, o bem que quero fazer isso não faço, mas o mal que não quero isso faço. Ele diz que porque o pecado que habita neste corpo ainda exerce uma influência e coloca o homem nessa luta entre o espírito, entre obedecer o espírito e obedecer a carne. O espírito tem prazer nas coisas de Deus, mas a carne tem prazer nas coisas mundanas. Daí que há essa luta para agradar a Deus com a ajuda do Espírito Santo. Assim o cristão consegue então viver uma vida que agrada a Deus. Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem assim, não criou o homem para ver separação do espírito, alma e corpo. A alma não foi feita para ver a alma desencarnada. A alma foi feita para habitar no corpo. Por exemplo, os filósofos gregos defendiam que o corpo é a prisão da alma. Tanto Sócrates falou isso, como Platão também defendeu isso, que o ser humano só vai experimentar a verdadeira felicidade se a sua alma escapar do corpo, que é a prisão da alma. Isso influenciou as religiões orientais, o budismo, por exemplo, que buscam através de meditação atingir o que eles chamam de karma, quer dizer, outras dimensões da alma para escapar do corpo. O gnosticismo, que é uma seita que começou no primeiro século, que existe até agora com outras roupagens, veio com os mesmos ensinamentos. Por isso João combateu muito os gnósticos. Daí que é importante que nós saibamos que, por exemplo, quando o ímpio morre, o espírito, diz a Bíblia, vai a Deus que deu tanto o espírito de ímpio como de crente. A alma vai para o céu ou vai para o inferno. O corpo vai para o cemitério para sepultar. E muitos se apegam em passagens bíblicas que falam do corpo para pensar que se fala da alma.
Por exemplo, textos que você vai ler no Antigo Testamento que diz o morto nada sabe. Não, quando diz que o morto não sabe nada, nem o dia da manhã, os vivos sabem que estão vivos, mas os mortos não sabem que há vida, que não sabem nada. Está a falar desse corpo, aquele cadáver que estamos a ver, que ele não sabe nada, você fala, ele não ouve, ele não vê, porque é corpo. Mas a alma, por exemplo, Jesus contou a história do rico Lázaro, diz que ele disse, Pai Abraão, ou seja, ele tem na sua mente consciente de quem ele é. Manda Lázaro pegar, achar água e molhar na língua. Quer dizer, ele tem vontade até de sair. E emoções, porque ele diz que eu sinto dor, ele sente, tem sentimentos lá, de angústia, de tristeza, de choro. Então é importante sabermos que foi o pecado que causou essa separação. Mas o cristão quando morre, o próprio Jesus orou, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. O corpo de Jesus foram sepultar. A sua alma desceu até o inferno e proclamou a sua vitória. É onde a Bíblia vai dizer que ele desceu e pregou os espíritos em prisão. Pregar espírito em prisão não é pregar evangelho para se converterem. Quem morreu está no inferno, está no inferno. Não há pregação do evangelho. Mas a palavra é Jesus proclamou a sua vitória. E levou cativo o cativeiro. Então, nós somos salvos na regeneração. Nossa alma está num processo de salvação. Por isso a Bíblia diz, cada dia nega-se a ti mesmo, toma a tua cruz. Inclina-se nas coisas do Espírito. Nega os teus próprios desejos, nega-te a ti mesmo. Está a falar da alma. Nossa alma precisa ser disciplinada. E a Bíblia também vai dizer que nós aguardamos a salvação, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, a salvação com a vinda de Cristo vai se dar a plena, de forma plena e completa. Então seremos transformados e seremos semelhantes a Jesus Cristo. Então, essa teoria de que a alma vive desencarnada e vai reencarnando outras gerações, aparece com outro nome, aparece como animal, como árvore, tudo isso é tudo do pensamento humano, não é revelação da palavra de Deus. E o Espírito nos torna consciente de Deus, a alma nos torna consciente de nós mesmos. E o corpo nos torna consciente desse mundo através dos sentidos, do mundo físico. Os animais são considerados almas porque eles têm o fôlego de vida neste corpo. Eles não têm consciência de quem é ele. Você coloca um espelho diante do cachorro, ele vai ladrar, vai pensar que é outro cão, que é outro cachorro. Então a alma nos faz ter consciência de nós mesmos, o Espírito faz ter consciência de Deus e o corpo faz-nos, através dos sentidos, ter plena consciência do mundo físico em que nós vivemos. Deus a todos rico e poderosamente abençoe. Fiquem com esse estudo aí.